SA. Empresas e negócios. Oferecimento. Hospital Central. O hospital da sua vida. Ótica Certa. Aqui você encontra as melhores opções de óculos. Grupo Rovema e Clion. Clínica Odontológica Moderna. Apoio FEComércio, Federação do Comércio do Estado de Rondônia. Muito bem, estamos aqui com essa querida, nossa amiga Elma Torinho, hoje acontecendo inclusive o terceiro simpósio aqui, que vai falar sobre diversos temas, entre eles a questão dos direitos, garantias. Eu já quero começar fazendo uma pergunta e dando aqui as boas-vindas, Elma, sobre esses debates tão fortes, né, e atuais que acontecem sobre o artigo 5º. Que nós sabemos, né, o direito à liberdade, à fala, à expressão, e estamos correndo um sério risco de ficar sem esses direitos. Ou já ficamos. Gostaria que você falasse um pouco sobre o assunto e sobre o simpósio também. Marcondes Santos, um prazer estar aqui. Você que é um amigo pessoal, aliás, a imprensa, meu profundo respeito. Como neta de Ouro Torinho, não poderia jamais... Terra, né? Não poderia jamais não ter um carinho enorme, um respeito profundo pela imprensa. Eu vou falar sobre liberdade de expressão, que é um direito constitucional, um direito fundamental previsto na Constituição da República, mas também sobre a cultura do cancelamento. Hoje a internet virou um tribunal de rede social. Quando você fala em julgamento, você tem várias nuances, inclusive o direito à defesa, tem toda uma avaliação da situação num julgamento propriamente dito. A internet, em poucos segundos, ela analisa, julga, condena, isso tem consequências. Eu, por exemplo, em 38 anos de trabalho, em 25 anos como juíza de direito, eu já fui muito criticada, eu nunca processei ninguém por crítica. Eu acho que a justiça está aí para reparar injustiças, para conceder direitos àquele que for violado, né, num direito pessoal, conceder indenizações, mas eu nunca processei ninguém. Então, a liberdade de expressão, claro que a gente sempre diz que nenhum direito é absoluto. Te dou um exemplo, direito à vida. Você pode agredir alguém se for em legítima defesa, mas esses direitos têm que ser garantidos. E você só tem uma contraposição de ideias, um debate construtivo, quando você tem essa liberdade ampliada na sua acepção máxima. Doutora, perdão, é o hábito de chamar de doutora. E neste momento, o doutor Silva Neto é o nosso idealizador, chegou aqui e é um amigo. Mas falando um pouco ainda sobre essa questão tão séria que acontece, você tem acompanhado e até como mulher, nós temos aí muitos direitos, inclusive em relação à criança, à agressão à própria mulher. Isso também, como é que você pensa sobre isso? Qual que é a sua percepção sobre isso? Não só como juíza, que foi uma excelente juíza, né? Aposentada agora e trilhando outro caminho, mas como mulher. Aposentada depois de 38 anos de trabalho. Eu brinco. É muito nova, né? Todo mundo fala assim, a senhora não parece ter os 53 anos que tem. Eu comecei a trabalhar aos 15. Naquela época era possível trabalhar de carteira assinada. Hoje tem o menor na condição de aprendiz apenas aos 16. Mas eu trabalhei 38 anos igual qualquer pessoa que cumpre requisito de idade, né, e de tempo de contribuição. Veja só, Marcondes, eu nunca obtive nada na vida pelo gênero. E todos os cargos, todas as funções que eu estive, não foram poucas, sempre foi em razão do mérito. Eu sou uma grande defensora do mérito. Mas é fato que mulheres têm oportunidades diferentes. Eu vejo, até hoje, eu estou numa fase que a gente diz, quando a gente vai envelhecendo um pouquinho, a gente já não tem mais nem muito freios, né? Já fala o que pensa. É verdade. Mas eu sofri muita discriminação na vida. Muito preconceito, muito boicote. Eu falei, quem for lá nas minhas redes sociais, Elma Torinho, vai ver que eu falei de alguns termos
que viralizaram no mundo inteiro, como o brocreating, por exemplo, que é apropriação de ideia. Sim. Quantas vezes eu sempre fui muito estudiosa e chamavam de nerd. Eu deixava pequena de ir para o recreio para ficar estudando no intervalo. Essa sempre foi alguém que se prepara, se prepara para falar, se prepara para atuar, se prepara para trabalhar. E aí, às vezes, eu dava uma ideia, o negócio ia correndo ali, daqui a pouco alguém falava do mesmo tema que eu estava falando, puxando, aí eu falava assim. Aí entrava a beiradeira, aí entrava a mulher de fibra. Peraí, você tá pegando a minha ideia mesmo, né? Você tá roubando minha ideia mesmo? Não. Aí eu falava, tá aqui o projeto, olha, tá aqui o projeto, é isso, o indicador é esse, o cronograma é esse. Então, sempre foi muito na firmeza. Porque bem atuante. Se a gente não fizer isso, te engolem. Veja só, eu tenho 53 anos agora, eu entrei com 28. Não parece, tá, gente? Obrigada, parece, muito obrigada. Tinha gente que achava que eu era estagiária. Mas quando sabia que eu era juíza, eu às vezes falava assim, eu não quero falar com a senhora, eu quero falar com o titular. Né? Eu era juíza substituta. Como assim? Eu passei num concurso dificílimo, que menos de 0,5% dos inscritos passam. Mas já sofria na pele por ser mulher? Você já sentia isso? Muito. Eu fui estudar fora, fui fazer faculdade no interior de São Paulo. Imagina o que é uma nortista, com a pele da minha cor, que chega lá e toma conta do pedaço. Porque quando você vai bem, você chama atenção. Sim. Eu nem lembrava disso, Marcondes. Outro dia, meu pai falando assim, você sempre foi uma líder nata. E eu mexendo nos meus certificados, comecei a separá-los, eu tenho mais de 200, graças a Deus isso deve ter me ajudado de alguma forma, senão não estaria aqui. Mostra a sua competência e o trabalho reconhecido aqui em Rondônia. Pois é. E aí, um deles que eu pego como presidente do DA, do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito. Imagina, você sai de Rondônia, de outro local, onde já existe um reduto de famílias muito tradicionais, 400 ali no local, né, no interior de São Paulo, estudei em Araraquara, e chega alguém e toma conta. Mas eu acho que a gente tem que se apresentar. É isso que a população precisa, de mulheres, verdadeiramente mulheres, que se apresentam e falam, olha, não vou aceitar que tratem Rondônia dessa forma. Como foi a questão das companhias aéreas que eu tive uma fala no Congresso. Não vou aceitar que tratem Porto Velho dessa forma. Quantos congressos que eu fui, eu era representante de precatórios aqui. E chegava a cadeirinha de Rondônia lá no campo. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu pegava minha plaquinha, colocava ali no gargalo. Hora de fala, eu tenho que falar. Pau, entendeu? Sim. A gente tem que ir assim, se não vai pelo amor, vai pela porrada, mas vai. Deixando aqui para finalizar, qual será hoje o seu recado aqui no simpósio do nosso querido Silva Neto e do nosso estado aqui, que vai deixar muito conhecimento. Eu, inclusive, vou fazer a palestra, o debatedor vai ser o deputado Hélio Lopes. O deputado Hélio Lopes foi colega de turma do meu marido no Exército Brasileiro. Hoje ele foi do Exército, depois foi delegado da Polícia Civil, hoje é delegado da Polícia Federal. Mas, assim, eu acho que a grande lição, pelo menos do meu tema, claro que Silva Neto reúne sempre pessoas muito destacadas e o seminário dele é um primor, é um nível de excelência muito grande. Eu participei desde o primeiro, estive em Sergipe palestrando, depois no Rio de Janeiro palestrando também. Esse é o meu terceiro. Eu acho que a grande lição nós não podemos jogar a toalha. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, seja em nível individual, seja em nível coletivo, mas nós temos que ser responsáveis como pessoas, como cidadãos, como gestores, como profissionais de qualquer segmento. Veja, você é um jornalista respeitado. Se você não tiver um compromisso com a verdade, né, não for responsável, com a ética, perfeito, principalmente, você vai ser um mau profissional. Então, acho que isso é a grande lição. O Brasil está cansado de pessoas desonestas. A gente fala tanto de corrupção, a gente tem que combater isso diariamente. Isso tem que ser insistente do dia a dia, nos atos individuais, quando ninguém estiver olhando, quando tiverem pessoas que você puder motivar, tocar, mudar a realidade. A gente não pode mais aceitar que tomem conta do nosso país, porque senão a gente vai perder as pessoas boas. Eu, aposentada, Marcondes, eu poderia morar em qualquer lugar do mundo. Minha irmã foi embora,
para o Canadá, porque não aguentava mais o país, morando no Rio de Janeiro. Ela falou assim, a milícia vai chegar no meu comércio, vai pedir dinheiro para eu funcionar durante a semana, toda semana. Eu não vou concordar com isso. Minha irmã é muito ética, muito ética. Então a gente não pode. Isso me doeu muito como brasileira, que corre, que tem sangue nas veias, e eu não concordo com isso. Eu não quero sair de Porto Velho. Eu acho que se você não concorda com tudo que se apresenta, você tem que lutar para mudar o teu entorno e fazer a diferença onde você mora. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a você. Tourinho aqui, uma mulher de garra, de fibra. Parabéns aí. Obrigada. E uma nova caminhada, vocês já devem estar acompanhando aí. Eu desejo sucesso, viu? Obrigada. E você merece. E estamos torcendo. Obrigada. Conta aí, Marconi Santos aqui direto do Teatro Palácio das Artes, no 3º simpósio aqui com o nosso querido amigo Silva Neto. Fiquem com Deus. SA, Empresas e Negócios. Oferecimento, Hospital Central, o hospital da sua vida. Ótica Certa, aqui você encontra as melhores opções de óculos. Grupo Rovema e Clion, Clínica Odontológica Moderna. Apoio Fecomércio, Federação do Comércio do Estado de Rondônia.